Bem-vindos, queridos amigos, para a nossa preparação litúrgica para este segundo domingo do Advento, celebrado aqui neste dia 4 de dezembro. Estamos aí iniciando esta segunda semana desta caminhada tão bonita que é do tempo litúrgico do Advento. Juntos vamos nos preparar com muita fé, amor, devoção para essa liturgia com o primeiro passo da leitura. Leitura do livro do profeta Isaías. Naqueles dias nascerá uma haste do tronco de Jessé, e a partir da raiz surgirá o rebento de uma flor. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, espírito de sabedoria e discernimento, espírito de conselho e fortaleza, espírito de ciência e temor de Deus. No temor do Senhor encontra ele seu prazer. Ele não julgará pelas aparências que vê, nem decidirá somente por ouvir dizer, mas trará justiça para os humildes e uma ordem justa para os homens pacíficos. Fustigará a terra com a força da sua palavra e destruirá o mal com o sopro dos lábios. Cingirá a cintura com a correia da justiça e as costas com a faixa da fidelidade. O lobo e o cordeiro viverão juntos, e o leopardo deitar-se-á ao lado do cabrito. O bezerro e o leão comerão juntos, e até mesmo uma criança poderá tangê-los. A vaca e o urso pastarão lado a lado, enquanto suas crias descansam juntas. O leão comerá palha como o boi. A criança de peito vai brincar em cima do buraco da cobra venenosa, e o menino desmamado não temerá pôr a mão na toca da serpente. Não haverá danos nem mortes por todo o meu santo monte. A terra estará tão repleta do saber do Senhor quanto as águas que cobrem o mar. Naquele dia, a raiz de Jessé se erguerá como um sinal entre os povos. Hão de buscá-la as nações, e gloriosa será a sua morada. Palavra do Senhor, graças a Deus. Uma leitura muito bonita do profeta Isaías, que é um personagem muito comentado e falado durante esse tempo do Advento, porque ele faz as profecias sobre o surgimento, o nascimento do Messias. Por isso que essa leitura ela está repleta de palavras que indicam o tempo futuro, porque de fato é uma leitura que indica profecia de coisas que irão acontecer. Por isso saliento algumas expressões. Nascerá, então as palavras do futuro sempre vão ter uma tônica a mais no finalzinho da palavra. Surgirá, repousará, trará, um verbo interessante, fustigará, né? Ou seja, ele vai moldar, ele vai purificar a terra, fustigará, cingirá, viverão, então o atiuó no final também indica futuro, uma expressão um pouco diferente, deitar-se-á, né? Falando aqui uma conjugação formal do verbo deitar-se, tangê-los, ou seja, vai cuidá-los, né? Vai deixá-los com que fiquem bem, né? Vai cortar o pelo, tangê-los, vai deixá-los de uma forma bem saudável. Pastarão, não temerá pôr, aqui no sentido de colocar, né? Pôr a mão na toca da serpente. Então são palavras que merecem o nosso cuidado. Depois, alguns nomes de personagens que aparecem nessa leitura, e situações, né? Haste de Jessé, né? Então é um tronco na árvore genealógica, né? Na raiz familiar de Jessé. Sabemos aí que Jessé é o pai de Davi, e Davi, do qual descende pela genealogia José, o pai adotivo de Jesus. Então cuidemos com essa leitura, com essas palavras no futuro, proclamá-la num tom de profecia, então ter um tom mais firme, né, uma voz mais forte, porque é uma profecia para os tempos futuros, que traz aqui nessa leitura Isaías. Cuidemos com as pontuações, ponto final, vírgula, ponto e vírgula, né, que é uma pausa para a continuação da frase, dois pontos, que indica que logo em seguida vem uma explicação.
Então, cuidemos bem com essa leitura. O salmo do segundo domingo do Advento, Salmo 71. Nos seus dias a justiça florirá, a justiça florirá. Nos seus dias a justiça florirá, a justiça florirá. Dai ao Rei vossos poderes, Senhor Deus, vossa justiça ao descendente da realeza. Com justiça ele governe o vosso povo, com equidade ele julgue os vossos pobres. Nos seus dias a justiça florirá, a justiça florirá. Nos seus dias a justiça florirá, e grande paz até que a lua perca o brilho. De mar a mar estenderá o seu domínio, e desde o rio até os confins de toda a terra. Nos seus dias a justiça florirá, a justiça florirá. Libertará o indigente que suplica, e o pobre ao qual ninguém quer ajudar. Terá pena do indigente e do infeliz, e a vida dos humildes salvará. Nos seus dias a justiça florirá, a justiça florirá. Seja bendito o seu nome para sempre, e que dure como o sol sua memória. Todos os povos serão nele abençoados, todas as gentes cantarão o seu louvor. Nos seus dias a justiça florirá, a justiça florirá. De novo, nesse salmo, cuidemos com algumas expressões aí que indicam futuro, estenderá, florirá, né? E por aí vai, essas palavras que indicam tempo futuro. Libertará o indigente, né? Falando aqui do pobre, daquele que nada tem. Equidade, então cuidemos também com essa palavra, né? Indica aí equilíbrio, justiça nas decisões. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, tudo o que outrora foi escrito para a nossa instrução, para que pela nossa constância e pelo conforto espiritual das Escrituras tenhamos firme esperança. O Deus que dá constância e conforto vos dê a graça da harmonia e concórdia uns com os outros, como ensina Cristo Jesus. Assim, tendo como que um só coração e uma só voz, glorifiqueis a Deus e Pai do Senhor nosso Jesus Cristo. Por isso, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo vos acolheu, para a glória de Deus. Pois eu digo, Cristo tornou-se servo dos que praticam a circuncisão, para honrar a veracidade de Deus, confirmando as promessas feitas aos pais. Quanto aos pagãos, eles glorificam a Deus em razão da sua misericórdia, como está escrito. Por isso eu vos glorificarei entre os pagãos e cantarei louvores ao vosso nome. Palavra do Senhor, graças a Deus. São Paulo, nessa leitura aos Romanos, indicando que a profecia do Messias se estende desde o povo eleito, os judeus, até também os pagãos. É uma salvação universal. Por isso ele recorda para que a gente se ajude, tenha constância, ouça as Escrituras. Então são recomendações muito propícias para os romanos e para nós. Cuidemos com algumas palavras: outrora, instrução, constância, né, que demonstra continuidade, equilíbrio nos costumes de vida e nas virtudes essenciais para a vida, constância, circuncisão, né, indica que o povo eleito, os judeus, eram circuncidados, né, era uma cerimônia ritual onde os homens judeus marcavam seu corpo com o sinal que Deus havia mandado. Então esse sinal no corpo
indicava pertença ao povo judeu. Então, Jesus vem salvar os circuncidados, né, aqueles que têm circuncisão, como diz na leitura, e também os pagãos em virtude da sua misericórdia. O próprio nome, né, dos não-judeus, então pagãos, cuidado para a gente pronunciar bem essa palavra, pagãos, e glorifiquem, né, falando aqui de um verbo imperativo. E o evangelho desse domingo, retirado de São Mateus, capítulo 3. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia. Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. João foi anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Esta é a voz daquele que grita no deserto: Preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinturão de couro em torno dos rins. Comia gafanhotos e mel do campo. Os moradores de Jerusalém, de toda a Judeia e de todos os lugares em volta do rio Jordão vinham ao encontro de João. Confessavam os seus pecados e João os batizava no rio Jordão. Quando viu muitos fariseus e saduceus vindo para o batismo, João disse-lhes: Raça de cobras venenosas, quem vos ensinou a fugir da ira que vai chegar? Produzi frutos que provem a vossa conversão. Não penseis que basta dizer: Abraão é nosso pai, porque eu vos digo, até mesmo dessas pedras Deus pode fazer nascer filhos de Abraão. O machado já está na raiz da árvore, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada no fogo. Eu vos batizo com água para a conversão, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. Eu nem sou digno de carregar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele está com a pá na mão. Ele vai limpar sua eira e recolher o trigo no celeiro. Mas a palha ele a queimará no fogo que não se apaga. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. João Batista é o personagem que aparece no Evangelho como prefiguração e sinal da salvação que se aproxima. João Batista anuncia para o seu povo, para aqueles que o procuravam, que a salvação estava próxima e usa imagens para dizer que o julgamento de Deus, através da misericórdia, estava chegando. O machado já está na raiz da árvore, pronta para ser cortada. A pá já está logo pronta para limpar a poeira, o resto, e jogar no fogo que não termina, o fogo do amor de Deus. Ali nós seremos julgados. Que bonito perceber o advento como um tempo que nos prepara nessa liturgia do segundo domingo para as boas decisões que nós precisamos tomar em nossa vida e para a grande e decisiva decisão, que é a salvação. João Batista no Evangelho, Isaías na primeira leitura, São Paulo aos Romanos na segunda leitura, nos alertam que precisamos decidir pela salvação. Isaías diz que uma flor já está brotando, ou seja, a salvação está chegando. João Batista diz que a salvação já está muito próxima. Próximo no sentido temporal e físico também. Pensemos na salvação de Jesus que está próxima de nós, na nossa casa, na nossa vida, na comunidade que a gente frequenta, no trabalho que a gente faz. Em todos esses lugares encontramos a salvação próxima de nós, através da mensagem de Jesus. E São Paulo nos alerta, vamos ser constantes, vamos ouvir a mensagem da igreja, vamos ouvir a mensagem do Evangelho. Que nós, nesse tempo do Advento, possamos nos preparar com todo o nosso coração, com as nossas forças e sentimentos, para acolher essa salvação que já chegou, todos os dias está nos visitando e que um dia vai ser completa na nossa ressurreição, no dia da nossa salvação misericordiosa, no dia do nosso julgamento, no dia da nossa morte. Preparemo-nos para que o Senhor encontre em nossa vida lugar para morar, que nós possamos assim produzir frutos e nos salvar por conta de nossa fé e de nossas obras.
Vamos juntos fazer a nossa oração com as preces da comunidade e nós vamos responder com muita fé depois de cada oração. Senhor, vinde salvai vosso povo. Senhor, vinde salvai vosso povo. Pelo Papa Francisco e pelos bispos, presbíteros e diáconos, pelos fiéis cristãos de toda a terra e pelos catecúmenos que se abram à boa nova, oremos. Senhor, vinde salvai vosso povo. Pelos catequistas, pelas crianças e pelos jovens, pelos adultos e pelos animadores dos nossos grupos, e pelos que acolhem os outros à maneira de Cristo, oremos. Senhor, vinde salvai vosso povo. Pelos que fazem conviver o lobo e o cordeiro, pelos que têm gestos de paz e de perdão, pelos doentes, os desalojados e os infelizes, oremos. Senhor, vinde salvai vosso povo. Pelos que preparam os caminhos do Senhor, pelos que trabalham pela justiça e a igualdade, por nós próprios e pela nossa conversão, oremos. Senhor, vinde salvai vosso povo. E como contemplação, que possamos com muita fé olhar o mundo com os olhos de Deus. Se possível, durante a semana, retomar o evangelho desse domingo, as leituras que nós temos nessa liturgia do segundo domingo do Advento e pensar que frutos estamos produzindo, como está o nosso processo de conversão. Como gesto concreto, que possamos começar a preparar em nossas casas, nos lugares que a gente frequenta e onde for possível, um presépio, colocando aos poucos os personagens, preparando o lugar para que essa representação tão bonita possa também fazer parte dos nossos ambientes. Na nossa comunidade, na nossa paróquia, se for possível também visitar o presépio, se colocar diante da manjedoura e colocar naquela manjedoura nossa vida, nossa família, nossos pedidos, nossos agradecimentos. Com muita fé, coragem, vamos anunciar o Evangelho e nos preparar para esse segundo domingo do Advento.